Você já desejou ser impenetrável às feridas da vida? Já sentiu como se as palavras duras de alguém fossem flechas que atravessam seu coração? Como se as perdas que você enfrentou tivessem deixado marcas que ninguém vê, mas que doem todos os dias? Já experimentou aquele silêncio de Deus que parece ensurdecedor? Bem, quando você mais precisava ouvir uma resposta, talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, uma guerra invisível. Por fora, você segue sua rotina, por dentro, está tentando juntar os pedaços. E o que mais te fere não é o que os outros veem, mas o que ninguém sabe. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo, uma verdade bíblica, eterna, poderosa, uma verdade que cura feridas, que quebra correntes emocionais, que silencia as vozes do medo e da dúvida, e mais do que isso, uma verdade que blinda sua alma, que te transforma em alguém que, mesmo atravessando tempestades, não é destruído por elas. Essa verdade não é um conceito, ela tem nome. E quando você conhece essa verdade, você descobre um lugar onde nenhuma mentira do inimigo pode mais te atingir. Imagine viver uma vida onde as palavras dos outros não te definem, onde o passado não tem mais poder de te aprisionar, onde as circunstâncias ao redor não controlam sua paz interior. É possível. E é isso que Deus quer te revelar hoje. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é uma carta viva, cheia de respostas que muitos ignoram, mas que carregam o poder de transformar completamente a forma como você vive, pensa e sente. O próprio Jesus, ao ser confrontado pelo inimigo, usou a palavra para se defender. Ele não usou argumentos humanos, não respondeu com raiva, não fugiu, ele declarou: "Está escrito." E isso foi suficiente para silenciar o mal. E é essa mesma palavra que hoje pode blindar a sua alma. Muitas pessoas vivem como se fossem frágeis emocionalmente para sempre, como se estivessem destinadas a repetir dores antigas, a carregar cicatrizes que nunca se fecham. Mas a verdade de Deus nos mostra que não precisa ser assim. Existe uma armadura espiritual. Existe uma posição em Cristo. Existe um lugar de refúgio onde as flechas inflamadas do inimigo não alcançam mais. No Salmo 91, está escrito que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é poética, é real, mas só se cumpre na vida daqueles que estão escondidos no abrigo do Altíssimo, que decidiram viver baseados na verdade de Deus, e não nas emoções do momento. Você pode ser essa pessoa, blindada, curada, forte, mesmo em meio às batalhas. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir verdades espirituais que, se recebidas com fé, vão começar a transformar sua forma de pensar, de reagir, de viver, e não apenas isso, vão te preparar para vencer sem se ferir, porque não é só sobre sobreviver, é sobre viver de forma firme, sem medo, sem angústia constante, sem cair em armadilhas emocionais que só te machucam mais. Há um segredo que muitos ignoram, mas que a palavra de Deus revela com clareza: o mal só fere quem está desprotegido. Quem ainda não conhece a autoridade que recebeu, quem ainda não sabe onde está sua verdadeira identidade, quem ainda tenta vencer batalhas espirituais com armas humanas, mas hoje, você vai ser armado com verdades que o inimigo não pode resistir. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por 10 fundamentos bíblicos que, se vividos, criam uma proteção invisível, porém real. Ao seu redor, um escudo que não vem da força física, mas da fé, que não depende das circunstâncias, mas da sua posição espiritual. Você vai entender como a autoridade de Cristo já está sobre você. Vai descobrir como a verdade liberta, como a fé move montanhas, como a oração te reveste, como o amor te protege, como o perdão te fortalece, e como a palavra de Deus se torna a sua arma mais poderosa. E no final, quando chegarmos ao último princípio, o mais importante de todos, você verá que aquilo que te feriu no passado não tem mais poder sobre o seu presente. Essa palavra pode ser a resposta que você tanto esperava. Você não chegou até aqui por acaso. Deus te atraiu até esta mensagem porque Ele quer te blindar.
Ele quer fechar feridas abertas, fortalecer áreas que ainda são frágeis e te preparar para um novo tempo de paz, segurança e confiança. Mas, atenção, essa não é uma palavra para ser apenas ouvida. É uma palavra para ser absorvida, vivida e praticada, porque somente a verdade que é vivida tem poder para libertar. Agora, prepare o seu coração, porque está começando a jornada que pode mudar tudo. A autoridade espiritual que já te foi dada, Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Você já se sentiu impotente diante da vida, como se as dores fossem grandes demais, os desafios difíceis demais, e o medo insistisse em gritar mais alto que a sua fé? Talvez você já tenha orado e não viu respostas. Talvez tenha tentado resistir a certos pensamentos, mas eles voltam. Talvez você lute contra a ansiedade, a insegurança ou o medo de ser ferido novamente. E mesmo sendo cristão, mesmo amando a Deus, parece que ainda vive vulnerável. Mas Jesus nos deixou uma verdade que muda tudo. Você não foi chamado para viver como vítima, mas como alguém revestido de autoridade espiritual. Em Lucas capítulo 10, Jesus diz aos seus discípulos que lhes deu autoridade, não uma autoridade humana, não um título religioso, mas uma autoridade que vem diretamente do céu. Autoridade para pisar em tudo aquilo que tenta te oprimir. Cobras e escorpiões são símbolos de ameaças espirituais e emocionais. São vozes que tentam te ferir, pensamentos que tentam te enganar, lembranças que tentam te prender. E Jesus está dizendo: você pode pisar sobre isso. Você tem autoridade para não ser atingido. Mas aqui está o ponto: essa autoridade só é ativada quando você entende quem você é em Cristo. Muitos vivem como servos, quando na verdade são filhos, agem como derrotados. Quando já foram colocados por Deus em posição de vitória, em Efésios, está escrito que fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. Você não está lutando por vitória, mas a partir da vitória. Lembre-se de Pedro, ele caminhou sobre as águas, um homem comum, limitado, mas que ousou andar sobre a tempestade. Ele não caminhou por habilidade, mas por autoridade. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o impossível se tornou possível. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. Essa é a chave. Sua autoridade está diretamente conectada ao seu foco. Quanto mais você olha para o problema, mais fraco se sente. Quanto mais olha para Cristo, mais forte você se torna. Talvez você esteja vivendo como quem está no fundo do mar, engolido pelas circunstâncias, mas Deus está te chamando para andar por cima delas. Ele está te dizendo: lembre-se da autoridade que eu já te dei. Paulo entendeu isso, mesmo em prisões, açoites e perseguições. Ele dizia: somos mais que vencedores. Ele sabia que o poder que habitava nele era maior que qualquer coisa do lado de fora. Essa convicção é o que blindava sua alma. Por isso, ele podia sofrer sem se desesperar, chorar sem desmoronar, perder sem ser destruído. E você já tomou posse dessa autoridade. Não importa o que o inimigo tenha lançado contra você, Jesus já te revestiu de algo maior. Mas essa autoridade precisa ser exercida. É como uma espada. Você pode carregá-la, mas só vence se souber usá-la. Exercer a autoridade é orar com convicção, é resistir ao mal com firmeza, é declarar a palavra com ousadia, é dizer não ao medo, não à acusação, não à mentira que tenta te convencer de que você não é forte o suficiente. Em nome de Jesus, você é forte o suficiente, não por mérito próprio, mas porque o Espírito de Deus habita em você. Se hoje você se sente oprimido, derrotado ou fraco, não aceite esse lugar como seu. Lembre-se do que Jesus disse: nada lhes fará dano. Essa promessa é para quem vive consciente da autoridade que recebeu. Não significa que não haverá ataques, significa que nenhum deles será capaz de te destruir. Reflita: onde você tem cedido terreno?
Em que área da sua vida você está agindo como se fosse frágil, quando, na verdade, já recebeu poder espiritual? Hoje, Deus te convida a se levantar, a parar de fugir, a tomar posse da sua posição em Cristo, não como quem implora por ajuda, mas como quem já recebeu todas as armas espirituais necessárias para vencer. A autoridade espiritual é a primeira blindagem da alma, porque quando você sabe quem te protege, quem te sustenta, quem te cobre, você não se dobra diante de nenhuma ameaça. Você pode até ouvir o rugido do inimigo, mas saberá, ele não pode te tocar. Você pode até atravessar o vale, mas não será dominado pelo medo, porque em Cristo, você não é alvo fácil, você é guerreiro. É guerreira, revestido, protegido, guardado, e essa verdade, quando vivida, te blinda contra toda ferida. O poder libertador da verdade, João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quantas feridas emocionais você carrega que não vieram de algo real, mas de uma mentira? Mentiras como: você não é suficiente, você nunca vai mudar, Deus não te escuta, se você fosse mais forte. Isso não teria acontecido. Essas vozes não são verdades, mas quando não confrontadas, se transformam em fortalezas que aprisionam a alma. É por isso que Jesus não disse: a força vai te libertar. Nem o tempo cura todas as coisas. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é mais poderosa que qualquer dor, porque enquanto a dor machuca, a verdade cura. Enquanto a mentira aprisiona, a verdade liberta. Mas essa verdade precisa ser conhecida, não apenas ouvida com os ouvidos, mas recebida com o coração. A maioria das pessoas vive prisioneira de algo que acreditou durante muito tempo, uma rejeição na infância, uma crítica que virou identidade, uma falha que virou condenação, e sem perceber. Essas mentiras se tornam os óculos pelos quais enxergamos tudo: a vida, Deus, os outros e a nós mesmos. Mas a verdade da palavra de Deus quebra esses óculos e nos dá novos olhos para ver. Veja Jesus diante de Pilatos, acusado injustamente, mal interpretado, traído, humilhado. Ele tinha todo o poder para se defender, mas não se preocupou em justificar nada, porque sabia quem ele era. E sabia que a verdade prevaleceria. Isso nos ensina algo precioso. A verdade não precisa de aplauso para existir. Ela é firme por si só, quando você vive baseado na verdade de Deus. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem se justificar para ser aceito, nem fingir ser alguém que não é, porque a verdade é um escudo, e quem anda na verdade, caminha com liberdade. Muitas vezes, o que nos machuca não é o que acontece, mas o que acreditamos sobre o que aconteceu. Uma traição, por exemplo, pode gerar a mentira: você não é digno de amor. Um fracasso pode gritar: você nunca será suficiente. Um abandono pode deixar a marca: você está sozinho. Mas a verdade diz: você é amado, você é escolhido, você é acompanhado, você é filho do Deus Altíssimo. Pense em José. No Antigo Testamento, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, injustiçado por quem ele ajudou, ele poderia ter acreditado que sua vida não valia nada. Mas preferiu crer na verdade que Deus tinha mostrado em sonhos, e essa verdade o levou ao trono. Porque quem vive pela verdade pode até passar pelo vale, mas nunca perde o destino. Você pode estar vivendo hoje cercado por vozes mentirosas, pensamentos que te diminuem, emoções que te fazem sentir quebrado, mas se você decidir hoje abraçar a verdade de Deus, não como teoria, mas como identidade, você vai começar a experimentar uma liberdade que o mundo não pode explicar. Não é a ausência de dor, é a presença da verdade no meio da dor. É por isso que o inimigo luta tanto para te manter longe da palavra, porque ele sabe que a verdade te torna livre. E um cristão livre é um perigo para o inferno. Um cristão livre não se curva à opinião dos outros, não é manipulado pela culpa, não é controlado por sentimentos inconstantes. Ele vive firmado, é como uma casa construída sobre a rocha. Pode vir o vento, a chuva, o tempo, mas ela permanece. Agora pense,
Que mentiras você tem acreditado? Que pensamentos você aceitou como normais, mas que estão te paralisando por dentro? A verdade de Deus hoje vem te encontrar como uma luz que invade um quarto escuro. E quando a luz entra, a escuridão não pode resistir. Essa verdade não é apenas uma ideia, ela é viva, ela é uma pessoa. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo é ser transformado de dentro para fora. Talvez você esteja cansado de lutar com feridas antigas, de viver preso em ciclos que se repetem, de tentar parecer bem por fora, quando por dentro está quebrado. Mas hoje, Deus te oferece algo diferente. Não um alívio temporário, mas uma libertação profunda. E essa libertação começa pela verdade. Pare de aceitar como verdade tudo o que a sua mente diz. Compare com a palavra. Confronte as mentiras, declare a verdade. Diga a si mesmo: eu sou amado por Deus, eu sou perdoado, eu sou uma nova criação. Nada pode me separar do amor de Cristo. Essas declarações não são afirmações motivacionais, são verdades eternas, e quanto mais você as declara, mais forte se torna por dentro, porque a verdade não apenas te liberta, ela te blinda. Ela se torna uma muralha invisível ao redor da sua alma. E quando as mentiras tentam voltar, você já sabe como responder. Está escrito: é assim que se vive curado, é assim que se vive livre. É assim que se vive blindado, a fé como arma contra o caos interno. Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você já se sentiu dominado por um caos interior, como se por fora tudo parecesse estável, mas dentro de você, uma tempestade estivesse acontecendo. Pensamentos descontrolados, emoções intensas, inseguranças constantes e a sensação de que você não consegue mais encontrar paz. Esse caos não começa fora, ele começa dentro. É o tipo de batalha que ninguém vê, mas que consome, que tira o sono, rouba a esperança e sufoca a alegria. Às vezes, você tenta esconder, coloca um sorriso no rosto, cumpre suas obrigações. Diz que está tudo bem, mas, por dentro, você sabe que algo não está. A fé nesse cenário não é apenas uma crença, é uma arma, uma âncora, um escudo. É o que te mantém de pé quando tudo dentro de você quer cair. Jesus, em Marcos capítulo 11, nos ensinou que a fé tem o poder de mover montanhas, mas ele não estava falando apenas das montanhas externas, aquelas que vemos com os olhos. Ele falava também das montanhas internas, as dúvidas, os traumas, os medos, as vozes que gritam mais alto que a esperança. Jesus disse: se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será feito. Preste atenção, ele não falou sobre não duvidar na mente, mas no coração. Porque a dúvida que paralisa não é aquela que passa pela cabeça, é aquela que se instala no coração e te convence de que nada vai mudar, que é tarde demais, que Deus não vai fazer, que sua fé é pequena demais para mover qualquer coisa. Mas Jesus nos mostra o contrário. A fé que nasce no coração tem o poder de silenciar o caos, não porque ela ignora os problemas, mas porque ela enxerga além deles. Veja Abraão, tudo ao seu redor gritava impossível. A idade avançada, a esterilidade de Sara, o tempo que passava, mas dentro dele havia uma fé que se recusava a morrer. Uma fé que dizia: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E isso foi suficiente para que o impossível acontecesse. A fé verdadeira não é a ausência de medo. É a coragem de crer mesmo quando o medo está presente. É levantar a voz diante do monte e dizer: eu sei em quem tenho crido. Talvez o seu monte hoje seja a depressão, ou uma ansiedade constante que não te deixa viver. Talvez seja o medo do futuro, ou a dor de um passado que não cicatrizou. Talvez seja o sentimento de fracasso, de insuficiência, de abandono. Mas eu te digo,
Em nome de Jesus, esse monte pode ser lançado ao mar, não pela sua força, não pelo seu esforço, mas pela sua fé. A fé é mais do que acreditar que Deus pode, é confiar que, mesmo que Ele ainda não tenha feito, Ele está agindo. É continuar orando mesmo quando o céu está em silêncio. É declarar vitória mesmo quando tudo ao seu redor parece derrota. É manter o coração firme. Mesmo quando os ventos são contrários, pense em Bartimeu, o cego que clamou por Jesus no meio da multidão. Ele não viu Jesus, ele apenas ouviu que ele estava passando. E isso foi suficiente para ativar sua fé. Ele gritou, insistiu, enfrentou a reprovação das pessoas, mas não se calou. E foi exatamente essa fé, ativa, insistente, ousada, que fez com que Jesus parasse e o curasse. A fé que move montanhas é uma fé que fala, que declara, que enfrenta, que não se cala. Você precisa começar a declarar fé sobre sua própria vida. Dizer com a boca aquilo que você crê no coração, não importa se você ainda não vê o resultado. O poder da fé está em crer antes de ver. Foi assim com Noé, que construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Foi assim com Josué, que deu voltas em silêncio ao redor de Jericó, antes que os muros caíssem. Foi assim com Maria, que disse sim ao plano de Deus antes de entender como tudo aconteceria. E pode ser assim com você. A fé não depende do tamanho do problema, mas da grandeza do Deus em quem você confia. Quando a fé entra, o caos perde o controle. Porque você entende que, mesmo que tudo esteja fora do lugar, Deus está no controle. É isso que te blinda. Saber que não está sozinho, que existe uma promessa, que existe um propósito, que existe um Pai cuidando de cada detalhe. Comece hoje a usar sua fé como arma. Não guarde ela no bolso. Use-a. Declare a palavra. Ore com ousadia. Louve em meio ao choro. Profetize vida onde só há dor. Enfrente o caos interior com a certeza de que Deus já está trabalhando, mesmo que você ainda não veja. Porque quando você vive pela fé, você não é mais conduzido pelas emoções, mas pela convicção. E essa convicção é o que vai te sustentar quando o chão parecer desabar. A fé não nega a existência da montanha, mas olha para ela e diz: você não é maior do que meu Deus. Como o medo é derrotado quando você foca no tamanho de Deus, 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O medo tem um poder silencioso, ele não grita, ele sussurra. Ele entra pelas rachaduras do coração, se alimenta de insegurança e cresce nas sombras da dúvida. Ele te diz que você não vai conseguir, que não é forte o suficiente, que vai fracassar de novo, que Deus não vai te ouvir desta vez. E assim, lentamente, o medo constrói muralhas invisíveis ao seu redor. Muralhas que não impedem os outros de te ver, mas te impedem de avançar. Mas a palavra de Deus nos mostra que o medo não é derrotado com força, nem com inteligência, nem com estratégias humanas. O medo é derrotado quando você muda o foco. Enquanto o seu foco está no problema, o medo cresce. Mas quando o seu foco está em Deus, o medo desaparece. Foi exatamente isso que Davi nos ensinou. No vale de Elá, um jovem pastor enfrentou o maior guerreiro filisteu. De um lado, um gigante experiente, armado da cabeça aos pés, insultando e desafiando. Do outro, um adolescente sem armadura, com uma funda e 5 pedras. Aos olhos humanos, a luta era desigual. Mas Davi via algo que ninguém via. Ele não estava sozinho. Enquanto todo o exército de Israel focava no tamanho de Golias, Davi focava no tamanho do seu Deus. E isso mudou tudo. Ele olhou para o gigante e disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a linguagem da fé. É o grito de alguém que aprendeu a enxergar além do que os olhos veem. Davi não negou a existência do inimigo. Ele não fingiu que Golias era pequeno, mas ele comparou o gigante com o seu Deus, e o medo perdeu força. O que nos paralisa não é o problema em si, mas a lente com a qual o
o observamos. Quando o medo domina, ele aumenta o tamanho da ameaça e diminui a imagem de Deus no nosso coração. Mas quando focamos em Deus, tudo volta à proporção certa. Veja como isso se aplica à sua vida. Talvez o seu Golias não seja um guerreiro, mas uma dívida que te sufoca, uma crise familiar que te desgasta, uma enfermidade que te enfraquece, ou um trauma emocional que te persegue há anos. E enquanto você olha para isso, o medo cresce, mas hoje Deus está te chamando a tirar os olhos do problema e voltar os olhos para Ele. Ele é maior do que qualquer diagnóstico, maior que qualquer crise, maior que qualquer abandono, maior que qualquer perda. Em Isaías está escrito: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma verdade que transforma o interior, quando essa verdade entra no seu coração. O medo é desmascarado, ele perde o controle, porque você entende que não está sozinho no campo de batalha. Lembre-se, Davi não venceu porque era forte, ele venceu porque sabia quem lutava por ele. E essa consciência é o que te blinda. O medo tenta fazer com que você lute com as suas armas, mas Deus te convida a lutar com as dele, e as armas de Deus não são carnais, são espirituais, poderosas para derrubar fortalezas. Talvez você tenha tentado vencer o medo com lógica, com justificativas, com força de vontade. Mas o medo espiritual só é vencido com presença de Deus. A presença de Deus te fortalece por dentro, te dá uma paz que não faz sentido, te faz lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo sua história. Repare que o medo tentou paralisar Davi antes mesmo da luta. Seu irmão zombou, Saul duvidou, Golias o desprezou, mas Davi não se deixou contaminar. Ele já tinha enfrentado o leão e o urso quando ninguém estava olhando. Ele já sabia que Deus era fiel no secreto, e seria fiel no público também. Essa é uma lição para nós. Você não vence gigantes em público se não tiver vencido o medo no secreto. Quando você cultiva a intimidade com Deus, o medo não encontra mais abrigo dentro de você. Porque seu coração já está cheio da presença de quem é maior, e então, mesmo diante do impossível, você pode dizer como Davi: eu vou contra esse problema, em nome do Senhor dos Exércitos. E não vou recuar. Você não precisa mais fugir, não precisa mais esconder o que sente, não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode enfrentar, não sozinho, mas com aquele que nunca perdeu uma batalha. E quando você faz isso, o medo perde o poder, porque você escolheu olhar para cima, e não para frente. Você escolheu lembrar quem é Deus, e não focar em quem é o inimigo, e é isso que te torna invencível. Sabedoria como proteção invisível. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vivemos em um mundo onde a velocidade parece ser mais valorizada do que a direção, onde tomar decisões rápidas parece mais importante do que tomar decisões certas. E nessa corrida, muitos acabam se machucando, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, por terem confiado mais em si mesmos do que na sabedoria de Deus. A sabedoria bíblica é diferente do conhecimento humano. Ela não depende de diplomas, experiência ou lógica. Ela vem do alto. E o mais poderoso sobre ela é que, embora invisível aos olhos, ela é uma das maiores formas de proteção espiritual que você pode ter. A Bíblia não diz apenas seja inteligente, diz: confie no Senhor de todo o seu coração, porque a sabedoria verdadeira não nasce do medo, da ansiedade ou do orgulho, nasce da confiança. Quantas vezes você já tomou uma decisão baseada no que parecia certo no momento, e depois percebeu que havia escolhido errado? Quantas vezes você ignorou aquele freio interior, aquele desconforto sutil, e acabou se ferindo por isso? A sabedoria divina é esse freio.
É essa voz suave que te direciona quando tudo parece nebuloso, é a calma no meio do impulso, é a paz que sinaliza o caminho. Mesmo quando a lógica aponta o contrário, veja o exemplo de Salomão. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pediu riqueza, fama ou vingança. Ele pediu sabedoria. E Deus não apenas lhe deu sabedoria, lhe deu também tudo o que ele não havia pedido. Porque a sabedoria traz com ela as demais bênçãos, quando você anda em sabedoria. Você evita armadilhas que nem sabia que existiam. Você é guiado por caminhos seguros, Deus endireita suas veredas, Ele alinha as circunstâncias, protege suas decisões, fecha portas que parecem boas, mas te levariam ao mal. É como se a sabedoria fosse um escudo invisível. Ninguém vê, mas ela está te guardando. Ela te impede de entrar em relacionamentos tóxicos, te livra de sociedades perigosas, te conduz para longe de caminhos que parecem promissores, mas terminam em dor. Muitas pessoas se ferem não por maldade dos outros, mas por falta de sabedoria própria, falam quando deveriam calar, reagem quando deveriam orar, correm quando deveriam esperar, e tudo isso porque decidiram se apoiar no próprio entendimento, e não no Senhor, mas a palavra é clara. Não te estribes no teu próprio entendimento. O que isso significa? Significa que nem sempre o que parece lógico é o melhor. Nem sempre o que você sente no momento é o certo. Nem sempre aquilo que todos estão fazendo é o que Deus quer que você faça. A sabedoria divina desafia o senso comum, porque ela enxerga o que você não vê. A sabedoria não grita, ela sussurra. Ela está nos pequenos conselhos, nas impressões interiores, nas convicções que o Espírito Santo planta silenciosamente no nosso coração. E quando você aprende a ouvir essa sabedoria, sua alma se torna mais protegida, porque você começa a agir menos por impulso e mais por direção. Jesus mesmo é chamado de sabedoria de Deus. Tudo o que ele fazia era guiado pelo Pai. Ele nunca se precipitou, nunca foi manipulado por pressões externas. Ele sabia quando falar e quando se calar, quando agir e quando esperar. Isso não era apenas controle emocional. Era sabedoria celestial em ação. E essa mesma sabedoria está disponível para você. Tiago escreveu: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e lhe será concedida. Ou seja, você não precisa viver ferido por decisões erradas. Pode pedir, buscar, clamar, e Deus vai te responder. Mas atenção, a sabedoria não vem sempre de forma imediata. Ela exige silêncio, discernimento. Tempo com Deus requer que você se retire do barulho das opiniões humanas para ouvir a direção do Espírito. Por isso, se você sente que está em uma encruzilhada emocional, espiritual ou prática, não decida no impulso. Espere, ore, peça sabedoria. Deus sabe o que você ainda não sabe. Ele já está no amanhã. Já viu o resultado da escolha que você ainda não fez. E Ele quer te guiar com uma mão invisível, mas firme, uma mão que protege, direciona e fortalece. Confie, mesmo que pareça demorado, mesmo que todos digam que é loucura, mesmo que seu coração esteja gritando por uma resposta rápida. Confie no Senhor de todo o seu coração. Essa é a sabedoria que te blinda. Porque enquanto o mundo corre, você caminha com propósito. Enquanto o medo quer te empurrar, a sabedoria te ancora. Enquanto os outros agem pela emoção, você se move pela revelação. E assim, sua alma permanece protegida. Porque quem anda em sabedoria, anda sob a sombra do Altíssimo. Paz que não depende das circunstâncias. Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desabar. O mundo se torna barulhento, o coração fica agitado, a alma perde o eixo. São notícias ruins, conflitos inesperados, decisões difíceis, e no meio disso tudo, a pergunta que ecoa no silêncio da madrugada é: como ter paz em meio ao caos?
A resposta está em uma cena que talvez você conheça bem. Jesus no barco com os discípulos, atravessando o mar, quando uma tempestade violenta os surpreende, o barco quase afundava. As ondas entravam. O vento soprava forte. E os discípulos, homens acostumados com o mar, se desesperaram. Eles não estavam apenas assustados. Eles acreditavam que iam morrer. E Jesus dormia. Ele estava ali, no mesmo barco, no meio da mesma tempestade. Mas enquanto todos estavam aflitos, ele dormia em paz. Essa cena nos ensina uma das verdades mais profundas do Evangelho. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da confiança interna. Jesus não dormia porque era indiferente. Ele dormia porque estava em perfeita paz. Ele sabia que nenhuma tempestade era maior que a presença do Pai. Ele não precisava controlar o vento. Ele confiava em quem já tinha o controle de tudo. Quantas vezes somos como os discípulos, sabemos que Jesus está no barco, mas, ao primeiro sinal de tempestade, nos desesperamos, esquecemos quem está conosco, esquecemos das promessas, e começamos a achar que vamos afundar. Mas a paz verdadeira não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. No Salmo 23, Davi escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não diz que o vale será evitado, mas que no vale Deus estará presente. E essa presença é o que gera paz. Paz não é um sentimento frágil que depende de tudo estar bem. Paz é uma força espiritual que vem quando você entrega o controle a Deus, quando você decide descansar. Mesmo que ainda não veja a saída, quando você confia que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo que a sua alma não entenda o que está acontecendo. E foi isso que Jesus ensinou aos discípulos naquele dia. Depois de acalmar a tempestade com uma palavra, ele os confrontou. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta não era uma crítica, era um convite para que eles trocassem o medo pela fé, a ansiedade pela confiança, a aflição pela presença. Jesus estava dizendo: se vocês soubessem quem está no barco, não teriam se desesperado. Essa é a mesma voz que hoje fala ao seu coração. Você pode estar no meio de uma tempestade emocional. Pode ter recebido um diagnóstico. Pode estar enfrentando uma crise financeira, um luto, uma ruptura familiar. Tudo parece balançar, o mar da sua vida está revolto, e o medo grita. Mas Jesus continua no barco. Ele não saiu. Ele não te abandonou. E ele não está em pânico. Ele está em paz. E quer te ensinar a viver essa mesma paz. A paz que Jesus oferece não é como o mundo dá. Não depende de uma conta bancária estável, de um relacionamento resolvido, de um cenário perfeito. Ela é fruto de uma convicção: Deus está comigo. E isso é suficiente. Quando essa verdade entra no coração, algo muda. Você começa a perceber que o controle nunca esteve nas suas mãos, e que isso não é motivo de desespero, é alívio, porque se estivesse nas suas mãos, tudo dependeria da sua força. Mas estando nas mãos de Deus, tudo depende da fidelidade dele. E ele é fiel, ele é bom, ele é presente. Essa paz te blinda, porque enquanto o mundo entra em colapso, você permanece firme. Não porque é forte, mas porque confia. Não porque entende, mas porque crê. Não porque controla, mas porque descansa. E aqui está o segredo: a paz de Deus não ignora a tempestade, ela governa sobre ela. Quando Jesus diz: acalme-se, ele não está apenas falando com o mar. Ele está falando com o seu coração, com a sua alma agitada, com os seus pensamentos acelerados. Ele está dizendo: eu sou maior que isso. Eu estou aqui e eu cuido de você. Essa paz está disponível para você hoje, mas ela não virá se você continuar tentando controlar tudo. Ela virá quando você decidir soltar, respirar, confiar e permitir que Deus seja Deus na sua vida. Você não foi criado para viver em constante tensão. Você foi chamado para habitar em paz. E essa paz, quando entra, te protege.
Ela se torna um escudo invisível contra os ataques emocionais, contra os pensamentos acelerados, contra as acusações do inimigo, porque onde há paz, o inimigo não encontra brechas. Então, hoje, faça uma escolha. Tire os olhos da tempestade, foque em quem está no barco. Lembre-se, ele não te prometeu ausência de vento, mas presença constante, e essa presença é tudo o que você precisa. A oração como escudo contra ataques emocionais, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já sentiu que há dias em que tudo parece mais pesado, as emoções ficam mais sensíveis, os pensamentos negativos mais intensos, e as tentações parecem mais próximas do que o normal? Isso não é coincidência, é guerra espiritual, é ataque emocional, e um dos maiores erros que cometemos é tentar enfrentar esses ataques apenas com força de vontade ou pensamento positivo. Mas a palavra é clara. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e é por isso que Jesus nos deixou um caminho de proteção, oração e vigilância, no Getsemane, momentos antes da cruz. Jesus viveu um dos momentos mais intensos da sua vida terrena. Ele sentia o peso da missão, a angústia da alma, a proximidade da dor. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente triste, até a morte. E o que ele fez? Orou. Ele não fugiu, não se distraiu, não foi buscar consolo em outra coisa. Ele caiu com o rosto em terra e orou. E o que ele pediu aos discípulos? Vigiem e orem. Porque ele sabia que, sem oração, eles seriam dominados. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Jesus suava gotas de sangue, os discípulos dormiam, enquanto o céu travava uma batalha. Os amigos de Jesus estavam insensíveis ao momento. E quantas vezes somos nós assim? Sabemos que estamos vulneráveis, sabemos que o coração está sensível, mas, em vez de orar, nos calamos. Em vez de vigiar, nos distraímos, e então, o ataque emocional nos pega desprevenidos. A oração é mais do que palavras. Ela é uma conexão direta com o céu. É o lugar onde a alma encontra alívio. Onde o coração é fortalecido, onde os pensamentos são alinhados com a verdade, é na oração que a mente cansada é renovada. É na oração que as mentiras são confrontadas. É na oração que o medo perde espaço. E mais, é na oração que Deus te mostra coisas que você não veria sozinho. Jeremias escreveu: clama a mim e responder-te-ei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, a oração não apenas te protege, ela te revela, ela te prepara, ela te posiciona. Quando você ora, está dizendo ao céu: eu não quero viver no automático, eu não quero ser conduzido pelas emoções, eu quero ser guiado pelo Espírito. E essa disposição muda tudo. Quantas feridas seriam evitadas, se antes de reagirmos tivéssemos orado? Quantos erros emocionais teriam sido poupados, se em vez de decidir no calor do momento, tivéssemos ido ao secreto buscar direção? A verdade é que o mundo espiritual nunca dorme. E o inimigo sabe onde somos mais frágeis. Ele ataca na nossa vulnerabilidade, usa pessoas, circunstâncias, pensamentos, e tudo isso pode parecer natural, mas, no fundo, é uma tentativa de te tirar da posição de paz. Mas a oração é um escudo invisível. Ela não impede que o ataque venha, mas te impede de ser atingido por ele. Porque enquanto você ora, você é fortalecido por dentro. Você começa a enxergar com clareza, a distinguir o que é emocional e o que é espiritual, a discernir o que é cilada e o que é propósito. A oração te levanta quando você não tem forças. É na oração que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. É na oração que você é lembrado de quem você é em Deus. Jesus orava sempre. De madrugada em montes, antes das grandes decisões, após os milagres, sozinho ou em público, ele entendia que a força da alma não vem do que está fora, mas do que está dentro. E o que está dentro só é alimentado pela oração.
Se você sente que está emocionalmente esgotado, talvez não esteja faltando descanso, talvez esteja faltando oração, porque há feridas que o sono não cura. Há dores que a distração não resolve. Só a presença de Deus pode restaurar certas áreas da alma. Ore, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja em silêncio, mesmo que você não saiba por onde começar. Ore com sinceridade, ore como quem depende disso para respirar, porque na verdade você depende, e à medida que você ora, um escudo começa a se levantar ao seu redor, um escudo de paz, de clareza, de resistência interior. Você começa a responder de maneira diferente, a ver os problemas com outros olhos, a ter forças para perdoar, para esperar, para continuar. É por isso que o inimigo tenta tanto roubar o seu tempo de oração. Ele sabe que uma alma que ora é uma alma inabalável. Então, hoje, escolha construir esse escudo, feche a porta do quarto. Desconecte-se por um momento e diga: Senhor, aqui está meu coração, me fortalece, me guarda, me ensina a ver com teus olhos, e você verá como as tempestades internas começarão a se aquietar. Não porque tudo mudou por fora, mas porque você foi transformado por dentro. O amor perfeito expulsa todo medo. João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida foram guiadas pelo medo? Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de fracassar, medo de ficar sozinho, medo de perder, medo de não ser suficiente. O medo é um dos sentimentos mais cruéis que existem. Ele paralisa, ele sufoca. Ele te faz acreditar que precisa se proteger de tudo e de todos, quando, na verdade, o que você mais precisa é confiar. E por trás de cada medo, há uma raiz: a falta de revelação do amor de Deus. Porque o amor de Deus não é apenas uma emoção. Ele é uma força, ele é uma cobertura, ele é um abraço invisível que te envolve por dentro. E quando você é tomado por esse amor, o medo perde o lugar que ocupava no seu coração. O apóstolo João escreveu que o amor perfeito expulsa o medo. Não apenas reduz, não apenas enfraquece, expulsa. Isso significa que onde o amor de Deus é compreendido, o medo não consegue permanecer. Mas atenção, não é qualquer amor, é o amor perfeito. O amor humano é limitado, ele muda conforme o humor, as circunstâncias, os interesses. Já o amor de Deus é eterno, imutável, incondicional. É um amor que não depende de desempenho, que não te abandona nos seus piores dias, que te conhece por completo e ainda assim te escolhe. Muitos vivem presos ao medo porque ainda acreditam que o amor de Deus é como o amor das pessoas, frágil, condicional, distante. Mas Deus te ama com um amor que cura, restaura e transforma. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, justo ele, que havia prometido nunca abandoná-lo. Ele falhou, e falhou, e falhou feio, mas, depois da ressurreição, Jesus não o confronta com culpa. Jesus o chama com amor. Pedro, tu me amas 3 vezes. Para cada negação, uma nova chance. Jesus não estava apenas perdoando Pedro, estava restaurando sua identidade, mostrando que o amor sempre teria a última palavra. E é esse amor que você precisa hoje, um amor que te lembra que você não precisa mais se esconder, não precisa mais fingir, não precisa mais lutar por aceitação. Você já foi aceito, perdoado, acolhido. Esse amor é um abrigo, é um lugar onde a alma descansa, onde os medos perdem o eco, onde as lembranças dolorosas são tratadas, não ignoradas, porque o medo diz: você vai ser punido. Mas o amor diz: eu já paguei o preço. O medo diz: você vai perder tudo. Mas o amor diz: nada pode te separar de mim. O medo diz: você não é bom bastante. Mas o amor diz: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Quando você mergulha nesse amor, tudo muda. Você começa a perceber que o medo era apenas uma sombra, que ele não tinha poder real.
apenas o poder que você dava a Ele, e agora, com o coração cheio de amor, você pode levantar a cabeça, respirar fundo e dizer: eu sou amado por Deus, e isso me basta. Esse amor é a sua blindagem. Você não precisa mais viver na defensiva, não precisa mais ser dominado pelo pânico, pela ansiedade, pela sensação constante de insegurança. Quando o amor de Deus habita em você, há uma certeza que te acompanha. Mesmo que tudo ao meu redor falhe, o amor de Deus não falha. E essa certeza te fortalece. E essa certeza te fortalece. Te sustenta, te cura. Imagine alguém se protegendo do vento com um guarda-chuva frágil. A qualquer rajada mais forte, ele vira, quebra, falha. Esse é o amor humano. Agora imagine um abrigo sólido, com alicerces firmes, onde nada pode te tocar. Esse é o amor de Deus. Pare de viver se escondendo atrás de guarda-chuvas quebrados. Corra para o abrigo verdadeiro. Mergulhe no amor que expulsa o medo, que não te julga pelas suas falhas, mas te cura nelas, que não se retira quando você erra, mas se aproxima, que não te ama menos quando você está fraco, te ama ainda mais. Esse amor está disponível para você agora. Não precisa fazer por merecer, basta abrir o coração, basta dizer: Senhor, eu quero conhecer esse amor, e ele virá, e quando ele vier, os medos que te acompanharam por tanto tempo começarão a desaparecer, um por um, como sombras diante da luz, porque o amor perfeito não apenas conforta, ele expulsa, perdão como escudo emocional. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas das feridas mais profundas que carregamos não são causadas por acidentes, doenças ou perdas materiais. São provocadas por pessoas, por palavras malditas, promessas quebradas, traições inesperadas, rejeições silenciosas. E o que fazemos com essas feridas? Muitas vezes, guardamos, enterramos bem fundo no coração, fingindo que passou, mas a mágoa permanece. Cresce silenciosamente. E sem perceber, passamos a viver com uma alma ferida, pesada, carregando o veneno que deveria ter sido expulso com o perdão. O perdão, à primeira vista, parece fraco. Parece que estamos abrindo mão da justiça, que estamos dizendo tudo bem para o que foi feito. Mas não é isso. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é decidir que aquilo não vai mais te controlar. Pedro achava que estava sendo generoso ao sugerir perdoar 7 vezes, mas Jesus vai além. 70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre, incondicionalmente. Como quem entendeu que o perdão não é um favor ao outro, é uma libertação para si mesmo, porque guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. É como viver com uma ferida aberta esperando que o tempo cure, mas sem tratá-la, não cura, apenas infecciona. E o que muitos não percebem é que a falta de perdão deixa a alma vulnerável. Ela abre portas para ataques emocionais, para amargura, para ressentimento, para depressão, para prisões internas que nos impedem de viver o novo de Deus. O perdão é um escudo, invisível, mas poderoso. Ele te protege de se tornar aquilo que feriu você. Ele impede que a dor vire identidade. Ele quebra o ciclo de ódio que tenta se perpetuar. Veja José, filho de Jacó, traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Tinha todos os motivos para ser amargo, para desejar vingança, mas escolheu perdoar. E isso não apenas o libertou, o preparou para o propósito. Quando seus irmãos vieram até ele, temendo retaliação, José chorou e disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso é perdão. Ver além da dor. Reconhecer que Deus usa até mesmo as feridas para moldar um coração puro. E você? Quantas pessoas você ainda mantém presas dentro de si? Talvez não fale mais com elas, talvez nem as veja mais. Mas dentro de você o nome delas ainda causa desconforto.
A lembrança ainda queima, o episódio ainda dói. Isso é sinal de que a ferida não foi tratada, e Deus não quer que você viva assim. Ele não quer que você carregue pesos que não são seus, que viva aprisionado por algo que deveria ter sido entregue no altar. Perdoar é um processo. Às vezes, você acha que conseguiu, mas a dor reaparece. E está tudo bem. Volte a perdoar. 70 vezes 7, se for preciso, todos os dias. Cada vez que você perdoa, um pedaço da corrente se quebra. Até que um dia, você percebe que a mágoa não grita mais, que a lembrança não te afeta mais, que o nome daquela pessoa já não te perturba mais, e isso é liberdade, é como tirar um espinho cravado há anos. A ferida pode continuar ali por um tempo. Mas o que causava dor foi removido, e com o tempo, cicatriza. Perdoar não é validar o erro do outro, é reconhecer que você já foi perdoado por um erro maior. Jesus, pendurado na cruz, olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele podia ter pedido justiça, mas escolheu liberar graça, porque ele sabia. O perdão é a linguagem do céu. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver essa mesma linguagem. Você não foi criado para carregar rancor. Você foi criado para refletir o amor de Deus. Isso só é possível quando o perdão é o escudo que guarda seu coração. Você pode dizer, mas é difícil. Sim, mas não impossível. Deus nunca te pedirá algo que você não possa fazer, com a ajuda dele. Ele te capacita, ele te sustenta, e ele te cura. Hoje, talvez você precise apenas dar o primeiro passo. Dizer em voz alta, eu escolho perdoar, mesmo que o sentimento ainda não acompanhe. Mesmo que tudo dentro de você diga o contrário, perdoar é uma escolha, não uma emoção. E cada escolha em direção ao perdão é uma muralha que se ergue ao redor da sua alma. Um escudo que impede o passado de continuar te ferindo no presente. Um ato de fé que libera o céu sobre a sua história. A palavra falada como espada contra a dor. Mateus 4:4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A dor tem uma voz, ela fala dentro da alma com frases duras como você fracassou, você não é digno. Ninguém se importa com você, não vai mudar, Deus te esqueceu. São palavras invisíveis, mas pesadas, palavras que ninguém disse em voz alta, mas que você ouve todos os dias em silêncio. Essas vozes criam muralhas, aprisionam, desanimam, isolam, mas existe uma arma que silencia essas vozes, uma arma que Jesus mesmo usou em um dos momentos mais críticos da sua vida, no deserto. Após 40 dias de jejum, enfraquecido fisicamente, ele foi tentado por Satanás, e o que ele usou para vencer? Palavras, mas não qualquer palavra, a palavra de Deus, falada em voz alta. Jesus não pensou a palavra e declarou. Ele disse, está escrito, e essa simples frase foi suficiente para fazer o inimigo recuar, porque a palavra de Deus, quando é falada com fé, se torna uma espada. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que a palavra é a espada do Espírito, e uma espada é feita para atacar, não apenas defender. Ela é ativa, ela corta, ela confronta, ela separa a verdade de mentira. Quantas vezes você tem sofrido em silêncio porque não está usando a sua espada? Você ouve a dor, mas não responde com a palavra. Você sente o medo, mas não declara a promessa. Você pensa o pior, mas não contrapõe com o que Deus disse. Está na hora de mudar isso. Quando você começa a falar a palavra, você muda o ambiente. Você muda o clima da sua casa, da sua mente, do seu coração. Porque a palavra é viva, é poderosa, não volta vazia quando sai da sua boca com fé. Ela gera transformação. Pense em Davi, enfrentando Golias. Ele não ficou em silêncio. Ele falou, ele declarou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E foi exatamente o que aconteceu, porque ele entendeu. O mundo espiritual responde à autoridade da palavra.
Você precisa começar a declarar o que Deus diz sobre você. Diga: sou mais que vencedor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras não são mágicas. Elas são verdadeiras. São promessas que ativam o céu, que colocam os anjos em movimento, que transformam atmosferas. Quando a dor falar, fale a palavra. Quando a angústia gritar, grite mais alto com a escritura. Quando o medo te visitar à noite, não se cale e diga: está escrito. Repreenda em nome de Jesus, porque essa é a sua autoridade. Você não precisa mais viver passivo diante da dor. A palavra não é apenas um consolo, ela é arma de guerra. Você está em uma batalha espiritual, e em uma guerra, quem fica em silêncio perde, mas quem declara a verdade, vence. Porque o diabo não resiste à palavra falada com fé. Talvez você diga: mas eu não sei muitos versículos. Então comece com os que você conhece. Medite neles, memorize, repita. Deixe que a palavra se torne tão natural em você quanto a dor já foi. Substitua os pensamentos de derrota por declarações de esperança. Transforme seus momentos de tristeza em momentos de proclamação. E aos poucos, você vai perceber que algo muda por dentro. A dor perde força, as vozes se calam, o ambiente se alinha, porque onde a palavra é exaltada, a presença de Deus se manifesta. Jesus usou a palavra para vencer o deserto, e se ele, sendo o Filho de Deus, precisou da palavra falada, quanto mais nós. Não basta conhecer a Bíblia. É preciso usar a Bíblia. Use como espada, use como escudo, use como sustento, use como resposta. Quando o desânimo vier, declare. Está escrito: alegrai-vos no Senhor. Quando a tentação vier, diga: está escrito, resistam ao diabo, e ele fugirá. Quando a enfermidade ameaçar, declare: está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada vez que você fala a palavra, você fortalece sua fé e enfraquece o poder da dor. A palavra te blinda, porque ela não é apenas texto, é vida, é fogo, é poder de Deus em forma de som. Então hoje, escolha falar, escolha declarar, escolha usar a espada que o céu colocou nas suas mãos, porque quem fala a palavra, mesmo em lágrimas, vence a dor e glorifica a Deus, a verdade que blinda sua alma. Você ouviu até aqui porque há uma fome em seu coração, uma fome por cura, por paz, por respostas, uma busca por algo que vá além das palavras humanas. E agora, depois de tantas verdades reveladas, talvez você esteja se perguntando: será que isso tudo pode mesmo se aplicar a mim? Sim, não apenas pode, precisa, porque você não foi chamado para viver ferido por dentro. Você não foi criado para andar como quem carrega uma alma despedaçada, tentando parecer forte por fora. A sua dor não é invisível para Deus. Suas noites em silêncio, os pensamentos acelerados, as lembranças que machucam, as lutas que ninguém vê. Ele vê tudo, e ainda assim escolheu te amar, e mais, ele escolheu te blindar. Blindar é diferente de anestesiar. Deus não quer que você ignore as dores, mas que aprenda a enfrentá-las com armas espirituais. Por quê? Ao longo deste vídeo, você foi apresentado a uma verdade poderosa. A palavra de Deus não apenas cura, ela blinda. Blinda sua alma contra os ataques emocionais que antes te derrubavam. Blinda sua mente contra os pensamentos de destruição. Blinda seu coração contra as feridas que o mundo insiste em tentar abrir. E essa blindagem não é frieza emocional, mas força espiritual. Você agora entende que a autoridade espiritual já te foi dada. Que você tem uma posição em Cristo que nenhum homem pode tirar. Que a verdade liberta, que a fé silencia o caos, que o medo se dobra diante da grandeza de Deus. Que a sabedoria te protege de caminhos errados, que a paz está disponível, mesmo no meio da tempestade, que a oração te fortalece por dentro, que o amor perfeito expulsa todo medo, que o perdão te cura. E que a palavra falada é uma espada que fere a raiz da dor,
Tudo isso está à sua disposição, não como teoria, mas como estilo de vida. A grande pergunta agora é: você vai continuar vivendo como antes? Ou vai se levantar com essa armadura celestial? Porque o mundo vai continuar sendo o mundo. As pessoas vão continuar falhando, as tempestades ainda virão. Mas a diferença é que agora você sabe quem é. Agora você tem acesso à verdade. E a verdade é uma muralha ao redor da sua alma. Veja como Deus trabalha. Ele não impede que o inimigo grite, mas te ensina a não mais ouvir. Ele não anula os ataques, mas te reveste de resistência. Ele não promete um caminho sem pedras, mas te dá pés firmes para caminhar sobre elas. E é assim que você vai viver a partir de hoje, não mais como vítima da dor, mas como filho blindado pela palavra. Lembre-se, o mesmo Deus que esteve no barco, que calou o mar, que venceu no deserto, que curou os doentes, que libertou os oprimidos, é o Deus que está com você agora. Você não precisa sentir para crer, você precisa crer para viver, e viver pela verdade é escolher todos os dias se revestir das promessas. É levantar-se mesmo quando não sente força, é declarar a palavra mesmo em meio às lágrimas. É orar até que o peso se transforme em paz, é perdoar até que a dor vire testemunho. É amar até que o medo se vá. Você chegou até aqui porque Deus quis te lembrar. Você não está sozinho. Essa tempestade não vai te afundar. Essa ferida não vai te definir. Essa dor não é o fim da sua história. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. E se Ele está no comando, tudo terminará em glória. A verdade que você ouviu hoje é um chamado para uma nova vida. Uma vida blindada, uma vida onde os ataques não mais te destroem, mas te fortalecem, onde o passado não te prende, mas te ensina, onde a dor não te limita, mas te molda. Você é mais forte do que pensa. Não porque sente isso, mas porque Deus já declarou isso. Então agora, declare com fé, mesmo em silêncio: Deus está agindo. Eu não sou mais refém da dor. A palavra de Deus me blinda por dentro. E viva com essa certeza. O mundo pode até tentar ferir sua alma, mas a verdade de Deus te transforma em uma fortaleza.